Professor Paulo, aqui falando com vocês, junto com uma equipe maravilhosa, junto com o time de humanas de lá do Aurélio. Nós, professores, preparamos uma live fantástica, maravilhosa para vocês. A gente está muito satisfeito, muito feliz em poder participar desse momento aqui com vocês. E, com certeza, a gente vai ter oportunidade de poder falar de muitas coisas importantes. Todos os professores prepararam pontos importantes para poder conversar com vocês a respeito do tema que foi escolhido por vocês na enquete que nós fizemos na semana passada. O tema escolhido, então, foi feminicídio. E a gente vai, é lógico, ter condições de poder falar muito a respeito disso, ok? Vamos, então, iniciar? Muito prazer, professor Paulo. A gente vai dar início aqui à nossa live, tendo uma sequência de professores que irão conversar com vocês. Desde já quero agradecer a presença de todos, professor Edgar, professora Lorena, professora Gisele e professor Rogério, cada qual com a sua respectiva disciplina. Eles vão se apresentar para vocês e vão já iniciar um pouco daquilo que eles prepararam. Ok? No final, a gente ainda tem mais coisa para vocês. Temos surpresas, sim, como não? Surpresas para vocês. Fiquem com a gente até o final. Professor Edgar, seja muito bem-vindo. A palavra está com você. Live. Eu gostaria de começar a minha fala, que eu terei como objetivo alocar esse assunto, né, dentro dessa questão maior da violência e de um caráter da violência que incide sobre a nossa sociedade brasileira, que tem uma característica extremamente violenta, mas, acima de tudo, dá um certo panorama histórico de como se encaixa, né, essa questão que vamos discutir hoje e tentarmos aí fazer uma conversa, que é do feminicídio. Eu gostaria de começar narrando brevemente um caso recente de feminicídio ocorrido a semana passada, né, com uma mulher chamada Thaís, né, que o seu companheiro não aceitou a separação. Eles tinham 3 filhos, né? Depois da separação, ela foi perseguida, houve uma série de tentativas de agressão, e Thaís veio ser atacada a semana passada por seu companheiro, Odair, e veio a falecer com 14 facadas, cujos 4 foram no abdômen, e nós poderíamos dizer que esse acontecimento seria mais um ato de violência e de agressão dentro de uma sociedade que já tem um caráter um tanto quanto violento, até pela nossa própria herança escravocrata. Mas não é bem isso. O caso de Thaís, como de tantas outras mulheres, ele se encaixa, né, num acontecimento que hoje é denominado feminicídio. Essa palavra ela foi cunhada pela pesquisadora e também escritora Diane Russell, uma sul-africana, né, que migrou no final dos anos 50 para a Inglaterra, depois ela vai para os Estados Unidos. E a partir daí, então, o feminicídio, ou esse termo, ganha maior alusão a partir de 2015, no caso brasileiro, para especificar um tipo de violência, né, sofrido pelas mulheres. Né? Qual a diferença entre uma mulher assassinada, né, num ato de latrocínio, e uma mulher assassinada simplesmente pelo fato de ser mulher? Né? O fato único e exclusivamente de ser mulher é que enquadra, então, esse assassinato como um ato de feminicídio. Então, é importante deixar claro a todos que o que caracteriza o feminicídio está ligado a toda uma cultura que está ligada diretamente a uma sociedade que tem já um caráter machista, né?
e que, portanto, é necessário que nós colocamos esse debate e entendamos o feminicídio como uma questão cultural. Portanto, é importante que nós venhamos atentar, né, para o lugar da mulher na sociedade. Se nós voltarmos no Brasil colônia, por exemplo, o marido, o esposo, ele tinha assegurado por lei que ele teria o direito de castigar a sua esposa caso ela tivesse cometido algum ato, por exemplo, principalmente de traição e de adultério, né? Por outro lado, durante muito tempo ainda, isso já avançando no século XX, a mulher também, uma vez considerada incapaz, ela precisaria de autorização do seu esposo para que ela pudesse, então, trabalhar, né? Se voltarmos, então, para a questão política, né, se atentarmos para a questão política, percebemos, então, que a mulher ela só tem direito, passa a ter direito a voto em 1932, e o voto às mulheres, né, as mulheres passam a ser, passa a ser obrigatório, né, o voto a partir apenas de 1946. Portanto, nós percebemos que a questão do feminicídio ela está alocada numa questão maior, que é do lugar da mulher, né, na sociedade. A mulher sempre tida como inferior, sempre objetificada. E o que eu quero dizer com isso? Objetificada no sentido em que Odair, por exemplo, como quando assassina, né, a Thaís friamente na frente dos seus próprios filhos, ele tem essa mulher como objeto, né, como da mesma forma que ele tem um carro, da mesma forma que ele tem uma casa, ele tem também Thaís, né? Então essa mulher é objetificada, não apenas sexualmente, mas ela é objetificada como se ela fosse um objeto de posse, né, do seu marido, ou seja, do seu agressor. Então é importante entender essa história, né, de Thaís como não apenas uma história de violência na periferia, no extremo da Zona Sul de São Paulo, e, coincidentemente, tivemos uma outra história muito parecida também, se eu não me engano, no Paraná, recentemente, mas é a história de diversas e milhares de mulheres que são violentadas, que foram e são assassinadas constantemente, diariamente, simplesmente pelo fato de ser mulher. E isso é extremamente preocupante na nossa sociedade. No caso brasileiro, atentar para essa questão do feminicídio ou para a violência contra a mulher, ela começa a ganhar espaço a partir do assassinato de uma pessoa muito importante, a Ângela Diniz, em 1976. Né? O seu assassino é uma pessoa muito importante da alta sociedade. O argumento do seu advogado é que ele teria cometido o crime apenas para livrar, né, e defender a sua honra. É a partir daí que há um movimento muito forte, né, contra esse veredito, né, que ficou conhecido com o lema quem ama não mata, e a partir daí consegue reverter o quadro. É importante que nós tenhamos esse panorama histórico para percebermos que não é uma coisa extremamente comum, né, as pessoas, né, entenderem que a violência contra a mulher ela é apenas uma questão de violência comum. Não, ela não é uma questão de violência comum de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ela é uma questão que retrata fielmente como nós percebemos as relações entre gênero, né, que será discutida posteriormente aqui, e como essa sociedade lidar com essa situação. Portanto, discutir e refletir sobre a questão do feminicídio na pandemia também nos traz uma outra questão muito importante, que é percebermos como que essa questão do isolamento e da quarentena, ela fez com que outras questões extremamente importantes que se colocam na nossa sociedade, especificamente a brasileira, como a questão de classe e como a questão de violência contra as mulheres, ela veio, de alguma maneira, se tornar muito mais aguda, né, nesse momento aí de pandemia. Essa a contribuição inicial que eu gostaria de dar, né, com a minha fala, de maneira que nós possamos entender que, de maneira nenhuma,
podemos cair na armadilha, né, da naturalização da violência contra a mulher ou da violência de um modo geral, como sendo apenas números, que é o que tem ocorrido no caso da pandemia de um modo geral, e aí colocando o caso do feminicídio, que tem se tornado cada vez mais presente no nosso cotidiano, desse novo normal, se é que podemos chamar isso de normalidade. Eu encerro a minha fala por aqui e espero ter contribuído de alguma maneira com o início da nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Edgar. Agora teremos, na continuação, a professora Lorena, que vai fazer aí a sua contribuição. Por favor, Lorena. Olá, pessoal. Olá, gente. Tudo bem? Boa noite a todos e todas. E só para recapitular um pouquinho aquilo que o professor Edgar falou, né? Então, quando a gente pensa o conceito de feminicídio, a gente não pode esquecer que o feminicídio é a morte da mulher em razão do gênero. Ou seja, é a morte da mulher por ser mulher. Então, quando a gente pensa essa questão do gênero, é necessário que a gente compreenda o que significa esse conceito, né? O que é o conceito? O que é o gênero? Gênero, gente, é uma construção social. É uma construção social estabelecida para definir o que é feminino e para definir o que é masculino. Logo, o gênero ele se diferencia de sexo. Quando a gente fala de sexo, a gente está falando da questão biológica, né? E quando a gente fala de gênero, a gente está falando da questão social. Então, sexo se define por uma questão biológica. É caracterizado pelo órgão genital. Logo, macho e fêmea. Quando nós falamos de gênero, a gente está falando de características sociais. Ou seja, como isso se constrói a partir das nossas relações sociais. Então, quando a gente fala de gênero, a gente está falando de papéis construídos em sociedade para definir aquilo que é feminino e para definir aquilo que é masculino. Tudo bem? Então, quando a gente pensa nessa definição, é importante a gente pensar em caixas. Vamos imaginar que, a partir do momento que a gente nasceu, a gente ganha uma caixa. E aquilo que se torna como fêmea, né, a partir da sua genitália, ganha uma caixa, e aquilo que se caracteriza enquanto macho, que no caso, a partir da genitália do macho, ganha outra caixa. Só que nessa caixa, né, essas caixas elas têm características, elas têm cores, elas têm objetos, elas têm sentimentos, tudo dentro dessa caixa. E a menininha, ela ganha uma caixa rosa, e o menininho ganha uma caixa azul. E o que tem dentro dessa caixa rosa e o que tem dentro dessa caixa azul? É o que tem dentro dessa caixa que vai nos construir enquanto mulher e que vai nos construir enquanto homem, né? Então, o que a gente pode pensar que tem nessa caixa rosa? Eu nasci e ganhei uma caixa rosa. O que tem nessa caixa rosa? Já para começar, ela é rosa. Então, o que tem dentro dessa caixa? Tem boneca? O que tem dentro dessa caixa? Tem panelinha? Tem fogãozinho? Só que além de objetos, tem mais o quê? Tem sentimentos? Então, tem amor, tem fragilidade, tem... Além disso, tem a questão do casamento, né? E esse casamento, a mulher, ela tem que se comportar de qual forma? Né? E tudo isso está dentro dessa caixa, e tudo isso vai nos formar. E é importante, quando a gente pensa nisso, que tem uma intelectual chamada Simone de Beauvoir, que ela tem uma frase que caracteriza e sintetiza isso, que é: a mulher, ela não nasce mulher, torna-se uma mulher. Então, essa caixa, ela é essa representação do que a mulher está se formando, do que ela vai ser. A gente pode trocar mulher e colocar homem nessa frase? A gente pode colocar: o homem, ele não nasce homem, ele torna-se homem? Sim, porque esse homem, ele também ganha essa caixa.
E dentro dessa caixa tem várias características que o determinam enquanto homem, que o se coloque enquanto homem. Então, o que tem dentro dessa caixa? Virilidade, força, o que mais? Tem super-herói. E esse super-herói, ele é só um bonequinho ou ele tem um significado? Geralmente, nos filmes, o super-herói, ele representa o quê? Força. O cara que voa, que desbrava o mundo, que salva a mocinha ingênua que cai do prédio. Ou seja, isso é simbólico. Isso está nos formando enquanto um ser social. Logo, isso forma a mulher e isso forma o homem em sociedade. Então, quando a gente fala de gênero, a gente está falando de construção social. Tudo bem, gente? E a partir disso, qual que é a relação disso com a violência? Qual que é a relação disso com o feminicídio? Quando a gente fala de feminicídio, falando de uma morte em razão do gênero. Logo, a partir do momento que a mulher ela tenta romper ou ela não quer essa caixa, ela sofre as consequências disso. A partir do momento que a mulher ela tenta questionar essa caixa rosa, ela vai sofrer as consequências disso. E as consequências disso tá relacionado ao quê? A violência. Logo, a partir do momento que a mulher ela não quer pertencer àquela caixa rosa, ou mesmo ela quer transformar essa caixa rosa, ou ela quer que essa caixa rosa seja de outra cor, ou seja, ela vai sofrer as consequências. Ela sofre as consequências disso em quê? Ela sofre as consequências disso baseado em quê? Né? Numa sociedade patriarcal. Então, quando a gente pensa na sociedade patriarcal, a gente está falando de que sociedade é essa? Numa sociedade que o homem é a centralidade de poder, né? Só que essa centralidade de poder, ela se caracteriza no poder social, no poder político e no poder econômico, né? Logo, todas as leis, né, que estão sendo construídas na nossa sociedade, elas são construídas pensando em quais grupos sociais. Ela está sendo construída pensando em qual gênero, né? Nesse caso, quando a gente reflete sobre isso. Logo, o patriarcado é o poder desse homem em sociedade. E a partir do momento que esse poder é questionado, e a partir do momento que esse poder ele é questionado mesmo, a palavra é essa, existe uma problemática que se coloca aí. E a partir disso, gente, de toda essa questão de luta, de todo esse processo histórico ao longo da sociedade, a gente tem a Lei Maria da Penha. E essa Lei Maria da Penha, ela vai surgir por quê? Porque a Maria da Penha, em 83, ela sofre uma violência do seu marido. Ele tenta assassiná-la por 2 vezes. E uma dessas vezes ela fica paraplégica, em 83. E devido a isso, ela luta para que esse homem ele sofra as consequências do que ele cometeu. Só que a legislação brasileira não a contempla, né? Não dá respaldo para ela. E, a partir disso, ela, através de muitas lutas, passa a questionar essa legislação brasileira e não tem esse respaldo. E, com isso, ela chega à Corte Interamericana de Direitos Humanos para exigir, né, direitos enquanto mulher, ou seja, o direito à vida, né? E, além de direito à vida, o direito à vida e o direito à vida e da não violência. Porque é muito... É necessário que a gente reflita que quando a gente pensa o direito à vida, é necessário que a gente atribua esse direito a um direito de não violência, né? E em 2006, ela consegue, a partir de todo esse processo de luta, ela consegue... a lei se torna, né? Ela se coloca dentro da nossa sociedade enquanto lei. Na verdade, toda luta faz com que a lei
se estabeleça na sociedade. E, gente, a partir de todo esse processo histórico, em 2015 a gente tem a lei do feminicídio, né? E é necessário que a gente pense que quando a gente pensa essas leis, ela é fruto de luta. E ela é fruto de luta das mulheres. Quando a gente pensa de luta, a gente tem que pensar que é necessário que a gente se coloque enquanto protagonista da nossa própria história. É necessário que a gente se coloque enquanto sujeito da nossa própria história. Que a gente se reconheça dentro desse espaço social e que a gente se estabeleça dentro de um processo de protagonismo mesmo. Logo, a sociedade ela só vai se transformar a partir do momento que a gente se entende enquanto protagonista, que a gente transforme a nossa sociedade através do nosso processo de luta. E tem um conceito importantíssimo, só para eu finalizar, que é o conceito de sororidade. Quando a gente pensa sororidade, o conceito de sororidade é o conceito de irmandade entre as mulheres. Isso significa que é necessário que nós, mulheres, nos enxerguemos enquanto irmãs. Ah, mas esse é um conceito tão romântico, né? Mas é irmã de luta. É que a gente se coloque no lugar da outra e, através de todo esse processo, a gente consiga juntas transformar a sociedade. Porque o protagonismo dessa luta é nosso. E só através de toda uma luta juntas a gente consegue transformar a nossa sociedade. Tudo bem? Verdade. É isso aí. Espero ter contribuído e espero que vocês tenham compreendido o que eu tenha falado. Muito bem. Excelente, professora Lorena. Muito bom, muito obrigado pela sua contribuição. Gente, antes da gente passar para a próxima fala, é legal que todos saibam que essa live ela está sendo transmitida tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Então, bora participar. Mande suas perguntas, seus comentários, que ao final da live a gente ainda vai ter um tempo para poder responder aquilo que vocês têm de curiosidade. A gente talvez leia também até alguns comentários que vocês estejam fazendo aqui e também vamos com certeza responder algumas perguntas de vocês, ok? Então, dando sequência aqui à nossa live, teremos agora a participação da professora Gisele. Professora Gisele, por favor. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Estou muito feliz por estar participando dessa live, né? É a nossa primeira live do Aurélio, e eu fico muito contente. E por abordar um assunto tão importante, né? Que é o feminicídio, e por eu ser mulher e falar sobre esse assunto, né? Então, como professora de geografia, vou buscar um pouco dos dados do feminicídio no nosso país, né? Nossa região brasileira, e abordar um pouquinho como o meu amigo Edgar já falou muito bem falado, né, que esse problema nosso de feminicídio das mulheres, a gente começou desde a época do Brasil colonial, né, então as mulheres já, é um problema cultural. Muitas vezes pessoas podem falar que é social, eu não digo que seja social, porque mulheres pobres e ricas sofrem esta violência, né, então eu não digo que seja um problema só social, né, mas sim cultural, porque já foi colocado na gente desde essa época e desde sempre, né, que nós, mulher, é um ser frágil, é um ser que não tem poder, que só existe para procriação, e nós, mulheres, né, temos que mudar isto, temos que mudar este conceito, e temos que mudar essa cultura, né, então só nós mesmos. Então eu vou colocar aqui uma imagem para vocês dar uma olhadinha nesse tempo de pandemia, né, vou colocar um mapa que nós podemos olhar aí melhor os nossos dados que nós temos, que neste momento nas regiões brasileiras, vocês podem ver em negro, onde que está aqui em preto os dados, né, temos aqui São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, só que um dado aqui, o maior número de feminicídios está aqui no Acre, né, 0,88%, pode tirar, para vocês verem, assim, como que é o tamanho que está, assim, sempre crescendo nessa época. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma guerra, né, ela tem um vírus, e duas guerras nesse momento, né, que seria o vírus, o Covid-19,
e o seu agressor dentro de casa, né? Então, os dados aqui apontam bem como que está acontecendo hoje em dia com as mulheres, nesse período de março a abril de 2020. Então, nós, mulheres, temos que pensar muito bem hoje, né, nesse conceito de ter liberdade para a nossa fala, não ter medo, porque nós vemos aqui em São Paulo que a ponta tem 43% nesse período de feminicídio, e apenas 23% das mulheres chegam a denunciar o seu agressor. Chegam a falar, chegam a procurar uma delegacia, chegam a procurar ajuda, né? Então, nada mais assim, nesse momento hoje, no final do ano de 2020, nós temos agora a eleição para prefeito de São Paulo, nós temos que começar a ver bem e escolher os nossos representantes, né? E ver quais têm a melhor políticas públicas, políticas sociais. A gente tem que estar atenta nisso e unir forças mesmo e começar a falar sobre essas pessoas que nos representam, para que a gente possa ter mais segurança, mais poder de fala quando acontecer alguma coisa com nós dentro de casa, né? Para que nós não tenhamos mais medo da gente estar atrás dos nossos direitos, entendeu? Então, nós, como mulher hoje, devemos estar vendo serviços especializados, procurar ajuda. Se você tem medo, fale com o vizinho, fale com uma pessoa mais próxima, mas a gente não deve se calar. Porque quando a gente cala, a gente chega nesse número que nós estamos vendo aqui, né? De 1.900 mulheres mortas só nesse período. Né? Isso é uma situação muito triste. Mas eu acredito na nossa força, eu acredito que nós, unidas, possamos mudar isto, né? Mudar essa nossa, isso que está acontecendo, esses dados. Só a gente mesmo. Mulheres, como a minha amiga Lorena falou, nós temos que estar ali firmes, né? E mudar esse conceito. Tá? E finalizando a minha fala aqui, unidas somos mais fortes. Obrigada. Muito obrigado, então, professora Gisele. Então, dando continuidade à nossa sequência aqui de comentários, né, em relação ao feminicídio, temos o professor Rogério que vai colocar aí, então, fazer as suas contribuições. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que nos assiste, boa noite aos meus amigos. Eu gostaria, quebrando um pouco o nosso gelo, né? Eu estou, às vezes, aqui me sentindo diante como se fosse com os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Cada um trazendo uma notícia bem difícil de lidar, né? E cabe a gente saber qual papel eu vou desempenhar aqui, mas eu gosto muito dessa discussão. Eu sou o professor Rogério. Um tema que nós vamos abordar, esse tema que foi proposto por vocês, alunos, que estão nos assistindo, ele é peculiar, ele é importante, assim como todos os outros, mas ele é peculiar por um fator. A mulher, ela sempre, né, a mulher, ela é o elo mais fraco numa sociedade como a nossa. A mulher é aquela que carrega o fardo de ser mulher, de ter que ter responsabilidade, porque isso foi dado culturalmente a essa mulher, e isso torna o peso de ser mulher hoje, no século XX, ainda uma grande dificuldade. Eu tenho uma lista gigantesca que eu poderia falar para vocês de inúmeras mulheres que transformaram a vida das pessoas, porque graças a essas mulheres nós estamos aqui. Muita gente ainda não entende isso, né? Mas nós todos estamos aqui graças à mulher. E ainda mesmo assim, né, numa sociedade como a nossa, misógina, né, uma sociedade machista, que vê a mulher como um ser inferior. É muito igual o professor Edgar fez esse comentário, muito bem colocado. O que é interessante a gente analisar é:
somos um país de um tamanho de um continente, né? E somos o 5º país no ranking mundial de violência contra a mulher. Perdemos somente para 4 países, né? Um deles é El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Os 3 primeiros são colônias. Isso mostra que nosso país ainda tem uma visão colonialista de que tem que tomar posse e que as coisas todas que estão aqui são posses, assim como a mulher que está dentro dele. Então é uma visão difícil. Ser mulher hoje no Brasil e ser mulher hoje no mundo não é fácil, né? E as palavras que foram colocadas tanto da professora Lorena quanto da professora Gisele mostram o quanto que o trabalho para a gente mudar essa visão, né, de que enquanto a gente tiver esse olhar de gênero, de que um é melhor do que o outro, as coisas nunca vão para frente. Elas não andam, porque enquanto a gente vê essa situação entre essa separação de gênero, o mundo vai se tornar muito mais difícil. Então, essa sororidade, como foi falada, ela tem que se tornar uma coisa muito mais ampla. O homem também tem que se colocar no lugar da mulher. Eu lembro muitas vezes nas minhas aulas, eu sempre falava isso. Quando é que um dia você vai se colocar no lugar de uma mulher? Porque o homem não sabe. Ele nunca percebeu, né? Ele não sabe o que é carregar uma criança por 9 meses. Ele não sangra por 7 dias, todos os meses. Então é muito difícil ele se colocar no lugar, porque isso não é dele. Essas características que nos diferenciam, que na verdade, tudo isso na verdade é o que nos torna lindos como humanos, mas não, a gente tem a mania, né, uma tendência natural de achar diferente. E é essa diferença que faz com que as pessoas cheguem nesse ponto. O feminicídio acontece, né, no Brasil por uma questão cultural. Acontece por uma questão cultural. Nós, enquanto filósofos, ou pensadores, ou como, né, as pessoas podem nos chamar, a gente tem que estar a todo instante sempre se perguntando por que que isso acontece? Né? Por que que a mulher ele é o alvo preferido? Né? Então, começar a ter esse olhar de tentar se colocar no lugar das pessoas. E quando a gente aprender a se colocar no lugar das pessoas, eu não vou ver ali somente uma mulher, eu vou ver um ser humano. E é isso que nos falta, né? A gente percebe que todo esse discurso nosso, a gente tem a nossa cultura é uma cultura de narrativas masculinas. Tudo que nós falamos, a mulher é sempre colocada como um fator de lado, ela é sempre colocada ao lado, né? Há pouco eu conversava com alguns colegas e falava todas as vezes, por exemplo, quando a gente vai escrever um texto, né? E quando eu quero me referir às pessoas de um modo geral, eu tenho que colocar ele e ela, porque se eu colocar só ele, eu estou excluindo ela, né? Então a própria narrativa, né? É uma narrativa de um homem, é uma narrativa masculina que torna a mulher, deixa ela separada de todo o contexto. E isso é muito ruim. É por isso que nós, culturalmente, nós dificilmente vamos passar por isso enquanto a gente não perceber esse impasse. E eu acho que a gente vive num mundo em que parece que as pessoas vivem em bolhas, né? Elas estão separadas. E a gente se esquece que todos estamos no mesmo lugar, convivendo, né, dentro de um mesmo espaço. Eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, eles também vão conviver em sociedade. E a gente acha que as pessoas lá fora são diferentes da gente, e não são. Mas graças a essa percepção cultural, religiosa,
a própria sociedade em si colocou essas diferenças. A mulher, na verdade, ela até o século XVII, ela não era reconhecida como modelo de sexo. O único sexo reconhecido era o masculino. Então, a gente tem uma questão aí que foi levantada, por exemplo, por Pierre Bourdieu, que todas as representações sobre gênero, elas são tradicionais e conservadoras, e é verdade. Nós ainda estamos, no século XXI, ainda com representações tradicionais e conservadoras, na qual a mulher é obrigada a lutar para ter seus próprios direitos. Então, é muito difícil. Só que, né, não é um caminho que a gente fale, é impossível? Não, não é impossível. O que a gente precisa é esse trabalho que nós fazemos, é a educação. É trabalhar com a formação, é trabalhar com a educação das pessoas, é a formação, né? É esta formação que vai fazer com que as pessoas percebam que aquela outra pessoa, o outro, né? Esse tema do outro também, que muito bem abordado por vários pensadores, mas esse outro, ele não é diferente de mim, ele é igual a mim. Ele, na verdade, ele é um reflexo do que eu sou. E aí, né, a gente tem algumas frases que a gente tem passando aqui. O mundo, ele é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo dos seus próprios pensamentos. Então, de uma certa forma, o que as pessoas estão fazendo lá fora? Somente dando consecução àquilo que elas vivenciam, àquilo que é formado culturalmente, e aí quem vai ser a bola da vez? A mulher, porque ela é o elo mais fraco. Então, de uma certa forma, essa violência, ela precisa ter um fim, e esse fim tem que começar com a gente, em primeiro lugar. Começa conosco. Nós, enquanto educadores, temos que começar a ter esse olhar, né? Como dizia Montessori, esse olhar para a paz. A gente não educa para a paz, a gente educa as pessoas para o combate. A gente educa eles para serem os melhores. Não educamos para a paz, porque quando educarmos para a paz, cada um vai ver o outro, né? Hoje a palavra que está em voga é a empatia. Se colocar no lugar do outro. A coisa mais difícil que tem é se colocar no lugar do outro, porque eu me coloco no lugar do outro a partir do meu olhar. Mas eu não posso ter esse olhar, eu preciso ver quem é o outro, do outro lado, que ele é diferente, né? E essa relação é que torna a vida muito mais humana. Adorei conversar com todos vocês. Gostaria de finalizar um pouco, deixando como a nossa live, ela tem essa proposta de instigar a reflexão, e o nosso papel, o meu papel de professor de filosofia, é instigar que vocês questionem esses valores que a gente recebe, até que ponto esses valores estão trazendo aquilo que a gente fala de humanidade, né? Que traz essa questão de eu me colocar no lugar do outro, a tal da empatia que hoje tanto se fala. Vamos começar a pensar um pouco sobre isso. Nós fazemos isso no nosso dia a dia, nos colocamos no lugar dos outros. Por que, né, é obrigado a ter uma lei, um exemplo, para garantir ao idoso um assento no transporte público? É porque as pessoas não sabem se colocar no lugar de um idoso. Por que as pessoas precisam entender, por meio de uma lei, que a mulher, ela tem voz e tem vez? Porque as pessoas não sabem ver a mulher com voz e vez. Então, é necessário a gente ter uma mudança na nossa educação. E aí, talvez, a gente comece a engatinhar nesse plano que a gente chama de um mundo melhor, né? Como muito falado por muitos filósofos. Então, agradeço muito de estar aqui com vocês. Eu sei que eu não estou vendo todos, eu sei que muitos estão vendo a gente, mas a gente não vê todo mundo. Gostaríamos de estar junto com vocês nesse momento que é tão ímpar na vida da gente. A pandemia, ela trouxe muitas coisas ruins, né, dentre ela própria desgraça da Covid-19, mas também tem trazido algumas coisas que têm moldado a nossa vida. E
a gente tem que aprender sempre a tirar algo bom, por mais ruim que seja, tirar algo de bom das coisas, né? Eu acho que, senão a gente não consegue viver bem, assim, tá? Então, agradeço muito estar aqui com vocês, agradeço o Paulo pela oportunidade de estar com o Edgar, com a minha amiga Lorena, com a minha amiga Gisele, com todas as pessoas que estão nos assistindo. Fica aí um abraço. A gente espera retornar para esse novo normal, que a gente não sabe até que ponto é normal. Qual o seu nome? Samuel, Caio, Otto, Pietro, Henrique, Pedro Guilherme. Quantos anos você tem? 7, 10, 6, 8, 10, 8. O que você quer ser quando crescer? Engenheiro robótico, policial, que nem meu pai. Jogador de futebol, bombeiro, jogador de futebol, cirurgião. Por quê? Não sei. Eu gosto de ficar muito brincando de futebol. Porque quando eu crescer eu quero trabalhar com o papai. Eu acho legal quando eles apagam fogo. Porque salva a vida de pessoas. Porque eu gosto de inventar as coisas. Agora eu vou te apresentar a Raquel. O que você acha bonito nela? O vestido, o cabelo, a cor dos olhos, o sapato, o rosto. Faz um carinho nela. Agora, dá um tapa na Raquel. Tapa? Um tapa forte. Um tapa. Não. Não? Não, E por quê? Não. porque não pode. Quem bate mulher é covarde. Eu acho isso feio. Quando você fica batendo mulher, ela presta. Não, nenhuma garota merece. Porque eu não gosto de bater nos outros. Muito bem, pessoal. Olha só, quanta coisa que a gente está tendo oportunidade de ouvir, de aprender, né? Muito obrigado pela sua fala, professor Rogério. Também a gente agradece bastante o vídeo que você separou aí para mostrar para a gente. E agora é a minha vez, professor Paulo, de falar com vocês. Eu não vou tomar, lógico, que muito tempo nesse momento, mas eu gostaria de começar falando do feminicídio com 2 pontos que entendo que sejam principais e importantes de serem abordados. O primeiro ponto é no que diz respeito ao feminicídio como sendo o fim daquilo que nós estamos comentando. Para se chegar ao feminicídio, na maioria das vezes, começa-se com um tapa. Começa-se com uma ofensa. Começa-se com um bater de porta. Começa-se com atos que não condizem com aquilo que uma mulher mereça em nenhum momento, em tempo algum, em nenhuma situação. O feminicídio, em muitas das vezes, começa justamente com o homem, o agressor, buscando ser superior àquilo que ele coloca como sendo, então, objeto de posse dele, a mulher. Ele dá um tapa, ele xinga, ele humilha, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, porque ele se vê como dono
daquela mulher. Aquela mulher é um objeto para ele, aonde ele pode fazer o que quiser, na hora que quiser, da forma que quiser, quantas vezes ele quiser. Não. Não é certo. Não é justo. Não podemos concordar com isso. Precisamos entender, nós, principalmente homens, e aqui eu já pulo para o segundo ponto, que nós temos muito que crescer. Nós, homens, temos muito que aprender. Nós, homens, temos muito que ouvir. E nós, homens, temos muito ainda o que fazer ao lado de quem se deixou, quem permitiu que nós pudéssemos estar ao lado. As relações, elas são de igualdade. As decisões, já não. Geralmente quem decide são os homens. Geralmente quem quer fazer do seu jeito é o homem. Geralmente quem acaba dando a palavra final, mesmo que brinque socialmente dizendo: lá em casa eu que dou a última palavra, sim senhora, não senhora, pois não senhora, é o homem. Faz piada, faz chacota. Isso tudo é violência. A violência física e a dor física, ela se justifica pela condição física. Um tapa, ele dói. Humilhar a pessoa, maltratar a pessoa, se achar superior à pessoa, não. Está errado. E nós, homens, temos que sim nos unir junto às mulheres, para que a gente possa também ser voz, que elas permitem que nós sejamos, contra o feminicídio, contra a violência, contra a humilhação, contra todo tipo de situação que possa fazer com que a mulher venha a ser colocada como menor, como pior. Não, a mulher não é objeto. A mulher jamais será objeto. A mulher, assim como o professor Rogério bem colocou, nasce com os mesmos direitos que nós homens. E nós homens nascemos com os mesmos direitos que as mulheres. Ora, se temos os mesmos direitos, por que a gente se acha superior? Não temos que nos achar superior a ninguém. Não há essa necessidade. Portanto, aqui eu termino a minha fala pensando e buscando fazer com que a gente reflita muito sobre aquilo que a gente vê de fato na sociedade, sobre aquilo que a gente percebe da tratativa que homens têm em relação às mulheres, sobre as falas, sobre as piadas, sobre tudo aquilo que não vai, em hipótese alguma, ajudar ninguém a vencer essa maldição do feminicídio. Precisamos estar juntos. Tudo aquilo que se divide se enfraquece. Não vamos nos permitir estarmos mais divididos do que estamos. Vamos juntos, vamos nos unir, vamos ouvir e vamos buscar fazer desse mundo algo melhor. Sejamos exemplos para que a gente possa de verdade fazer aquilo que é o correto e o nosso papel
na sociedade ser desempenhado da forma certa, correta. Ok? É isso que eu gostaria de dizer. Agradeço, né, pelos ouvidos de todos aí, por todos terem ouvido essa manifestação. Pessoal, temos ainda mais coisas. Olha só, 50 minutos e a gente ainda tem coisa para poder falar. Gostaria de chamar agora, e aqui, né, minha admiração pessoal, pela professora Jaciara, que está cuidando de toda a parte técnica da nossa live e que vai auxiliar a gente para poder também fazer as perguntas que chegaram até nós. E aí a gente, é lógico, vai respondendo à medida em que a gente se sente à vontade. Se tiver alguma pergunta direcionada, o professor, né, ou a professora responderão. Se não, a gente faz os comentários diante daquilo que for perguntado, ok? Professora Jaciara, por gentileza. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Gente. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade de poder trabalhar com vocês, desenvolver esse projeto. A ideia surgiu justamente, né, com a galera de humanas. Eu só estou aqui para fazer a parte técnica da coisa, né, de administrar as entradas, passar os vídeos, e agora ler as perguntas aqui que a nossa galerinha postou. Nós tivemos algumas perguntas aí dos nossos alunos, das nossas alunas, que estão super de parabéns pelo engajamento, né, o tema, ele fala muito para nós e sobre nós, então não esperava menos de vocês, e também de outras pessoas que não são alunas nossas, mas que estão participando, outras mulheres incríveis que estão aí com a gente. Eu vou começar, inclusive, com uma pergunta que veio, Paulo, da sua esposa. Deixa eu achar aqui, porque tem muita pergunta. Então, a família está em peso aqui. Eu vi a família da Gi, eu vi a família do Paulo, eu vi a família da Lorena. A gente vai reconhecendo pelos sobrenomes. E aí a Cireia perguntou o seguinte: professores, por que vocês acham que as mulheres que sofrem, muitas delas, né, não denunciam como deveriam aos seus agressores? Quais os maiores motivos para eles não serem denunciados, acabarem saindo impunes, não pela impunidade que a gente sabe que existe no país, mas também porque as mulheres acabam ficando nessa inércia, né? Pessoal, por motivos óbvios, eu gostaria de não responder essa questão e gostaria de poder passar para que, sim, de verdade, de passar para vocês. Porque se fosse para o Paulo, ela perguntaria para ele, né? Então, eu gostaria que quem estiver à vontade, né, para responder a questão, por gentileza, se manifeste. Posso fazer um comentário? Estão me ouvindo? Tudo ok? Sim. Então, como havia colocado na minha fala inicial, por ser uma questão cultural, o que se constrói na relação entre homens e mulheres não leva apenas à construção, né, de homens e mulheres como seres distintos, mas numa sociedade culturalmente machista, misógina, o que significa misoginia, eu sei que a presença apenas, né, do clube do bolinho, eu sei que é dos homens, colocando as regras do jogo, eles também, essa sociedade, os homens, acabam também delineando o que é ser mulher, né, o que deve ser a mulher, e essa mulher, uma vez educada a partir dessa visão, né, e dessas questões, ela também se autoconstrói, né, subjetivamente, ou seja, a sua imagem de si, ela é construída a partir do olhar desse outro, e esse outro é o homem. Uma vez esse outro sendo o homem, né, muito do que é colocado na relação de dominação entre o homem em relação à mulher, muitas vezes é naturalizada essa dominação como sendo algo natural, que deve ser aceito, e, portanto, que as mulheres muitas vezes não se vê muito, digamos, à vontade, seja economicamente ou psicologicamente, de se colocar e de se levantar a voz e se defender
em relação à agressão por vários motivos. Um deles também é o econômico, uma vez que grande parte das vezes o homem é o provedor, e uma vez como provedor, ele se coloca como aquele que tem domínio e posse da mulher. Outras vezes, pelo fato da sua própria construção psicológica enquanto mulher, muitas vezes ela se coloca como culpada numa relação de agressão, né, no interior do lar, muitas vezes por questões como de cuidar da família, de ser responsável pelos filhos, né, pela saúde da família e assim por diante, e mais ainda, a vergonha que essas mulheres muitas vezes passam, grande parte das vezes passam, quando vão, por exemplo, à delegacia e se deparam com os mesmos homens que, para além de serem policiais, né, para além de serem da segurança pública, eles são, antes de tudo, homens dessa mesma sociedade machista, que olha, né, e pensa de uma maneira machista, e essa mulher muitas vezes não se vê nem à vontade, e aí, como eu havia colocado, muitas vezes ela se sente acuada, e até chegar ao ponto também de se sentir culpada, né? Então, há uma frase muito corriqueira, né, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Isso, durante muito tempo, as pessoas concordavam e achavam isso natural, isso é totalmente errado, né? E muitas vezes, por exemplo, os próprios policiais, ao se deparar com a questão de agressão do lar, quando são chamados, eles ficam um pouco constrangidos e sempre fazem a pergunta comum: você vai mesmo prestar queixa? Você não vai retirar? É isso que você quer? É isso que você pretende? Né? Então, todos esses elementos contribuem, né, para que a ação da mulher contra essa questão, né, tão importante a ser debatida e discutida nos dias atuais e de pandemia, que é de violência contra a mulher, que acaba desembocando num feminicídio, acaba sendo muitas vezes muito difícil realmente para essa mulher. Porque, só para terminar, eu não quero me alongar muito, porque eu costumo dizer que eu tenho uma frase já um pouco antiga, que é o seguinte: ela consiste em dizer que nem tudo que toca o corpo reverbera na alma, mas tudo que toca a alma acaba certamente reverberando no corpo. E se qualquer ação, né, qualquer violência contra o corpo já é extremamente errada e objeto de indignação, quando se incide sobre o corpo da mulher, o que vai é toda essa carga. E a violência contra o corpo feminino, ela incide também numa violência que reverbera absolutamente também na alma, porque ela é atingida violentamente na sua própria maneira de pensar e sentir o mundo. É isso. Muito bom, professor Edgar. Até muito complementando obrigado. O que foi falado por você, o comentário da Roselaine Militão Teixeira, né? Há um ponto relevante na questão das denúncias, que é o despreparo da polícia para este tipo de atendimento. Neste momento de fragilidade, o atendimento a coloca em uma situação constrangedora. Então, isso, uma das coisas que foi falada aí pelo professor Edgar, que foi comentada aí anteriormente pela Roselaine, trazendo esse comentário aí à tona. Eu vou alternar, então, entre perguntas de alunos e não alunos. A Gabi, do primeiro B, está bem ativa, já fez várias perguntas, eu vou tentar fazer um compilado delas aqui. Ela colocou a princípio... tá bem interessante. Ela colocou que ano passado ela fez aí o TCA dela, né? Acredito que seja algum projeto de encerramento do fundamental. E aí ela colocou aqui, né? Vocês acham que essas leis protetivas, elas têm ajudado, de fato, de forma efetiva durante a pandemia? Outras perguntas aqui que ela trouxe. O Islã, ele fala bastante sobre isso. Quando nós voltarmos para a escola, haverá aí algum tipo de movimento favorecendo, né, para que o Islã faça aí algum trabalho ligado a essa desconstrução? E aí ela também colocou, né, enfim, vocês acham que, de fato, o feminicídio ele aumentou na pandemia? Ou está a mesma coisa que antes? Há dados mostrando que aumentou o número de casos de feminicídio durante a pandemia? E aí, professores, quem gostaria? Bom, quanto aos dados, se eu não me engano, aumentou 22,2% aproximadamente, né? Eu andei checando aí na nossa organização aí para a live, mas gostaria de ouvir os companheiros aí também.
Oi. Estão me ouvindo? Pode. Então, posso falar? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar, Lorena. Então, quando a gente pensa a medida protetiva, ela se coloca, às vezes, até como problemática em todos os aspectos, né? Não só na pandemia. Porque nada garante que o agressor, ele não possa estar próximo, né? Por mais que tenha essa medida, por mais que ele vá ser responsabilizado por isso, mas isso não garante, porque as medidas de segurança, elas não são tão eficazes assim para ter o controle desse agressor, né? E quando a gente pensa essa pandemia, sim, aumentou, até porque foi o que o mesmo professor Edgar falou, 24 horas, né, essa mulher estando ao lado do seu agressor, né, durante o dia, durante esses meses de quarentena. E sim, né, eu como uma das professoras que estou à frente do Islã, com certeza é um tema que a gente vai discutir bastante, que a gente sempre vai colocar em pauta. Legal. Professor Rogério, gostaria de complementar? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Somente tendo aí uma percepção, essas medidas protetivas, elas tentam garantir que as mulheres, né, elas se sintam à vontade. Tanto é que hoje vocês têm a delegacia da mulher, para você, no caso de uma possível agressão, né, a pessoa, ela pode ser encaminhada para a delegacia da mulher para se sentir mais à vontade, para poder fazer entrar com uma medida protetiva em relação a algum ato, né, do agressor. Elas, com o tempo, o que tem acontecido é uma adequação. Existe sim aquilo que o professor Edgar comentou na resposta anterior, de que existem algumas dificuldades, alguns dificultadores. E diante na nossa sociedade, dessa luta intensa da mulher na garantia dos seus direitos, faz com que essas medidas vão sendo revistas, né? Então, eu acredito que boa parte dessas medidas, elas precisam ser melhoradas, sim, né? Acho que precisa ter um arcabouço por trás de tudo isso para que possa a mulher tenha melhores condições de ser atendida, de ter um amparo, né? Precisa, assim, ter um arcabouço melhor, porque existem as leis. Entretanto, quando a gente fala de execução dessas leis, elas são executadas de uma maneira um pouco meio... não tem efetivo para isso, não temos muitas mulheres no quadro da polícia, então existe também, na verdade, tem um preparo muito maior. Por isso que essas adequações acabam demorando muito tempo. Daí também a gente ter essa percepção da leniência do poder público em relação ao atendimento a essas pessoas, né? Então, às vezes, acaba também calhando da pessoa, a mulher agredida, diante dessas dificuldades, desses dificultadores, ela pega e fala assim, bem, eu prefiro deixar por aqui. Também pode ser, essa é uma suposição, tá? Mas, assim, essas medidas, elas precisam ser garantidas, mas o Estado precisa também garantir que isso aconteça, né, de uma forma efetiva, não somente por meio de leis, ela precisa dar garantia para a consecução. E essa consecução sempre vai acontecendo a passos lentos, né, porque o ato em si, ele acontece todos os dias, são 1.300 mulheres sendo agredidas todos os dias. Então, tem que acompanhar, tem que ter um acompanhamento ao mesmo tempo, né? E isso daí ele não é simultâneo, tá? Então, eu gostaria de fazer esse adendo aí para poder, talvez, elucidar um pouco melhor e talvez até a gente se aprofundar melhor.
Certo. Só retomando aqui do que eu tô complementando... Pode falar, desculpa. Então, desculpa. Só falando referente aos dados, né? No mesmo período de março a abril de 2019, foram 180 mulheres mortas, né? E nesse período da pandemia, de março a abril, chegaram a 200 mulheres, os dados apontam. Então, realmente, teve um aumento, sim, na pandemia de feminicídio, né? Os dados apontam isso. E essa questão da mulher também não procurar, muitas vezes, ajuda porque é medo, né? Ela tem medo, e todas aquelas questões também que os demais falaram, né? Ela é preocupada, porque muitas vezes o marido que provém, né, a casa, que traz, né, paga as contas, que paga o aluguel, ela fica preocupada se os filhos vão, como vai ficar os filhos, se eles vão ter o que comer ou não, se ela vai poder, né? Muitas vezes também é questão como social, né, econômica, né, exato, de não ter, como que eu vou me manter, né, se o meu marido for preso, o que vai ser de mim, né? Então, realmente, as mulheres, elas precisam de um apoio psicológico, essas mulheres, nesses casos, precisam de apoio para serem inseridas no mercado de trabalho, enfim, então, quando eu falei que nós, mulheres, temos que pensar melhor nos nossos representantes por conta disso, a gente começar a ver quem a gente coloca para nos representar e ver se realmente eles têm questões favoráveis para as mulheres. É isso que eu queria falar. Muito bem, Gi. E só para complementar o que foi dito pelo Rô e pela Gi, é importante que a gente pense que quando a gente fala de lei, principalmente a Lei Maria da Penha, a lei está aí, né? Ela foi criada. Estão me ouvindo? Ela foi criada, só que é necessário criar políticas públicas, né? E essas políticas públicas, elas são criadas, né, para a efetivação real dessa lei, né? Porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela não é a lei apenas de repressão, né? Ela não vai simplesmente prender o agressor, né? Ela é uma lei também de prevenção. Então, é necessário pensar políticas públicas para prevenir, né? É necessário pensar em políticas para que faça com que essas mulheres reflitam sobre a sua realidade, para que faça com que essas mulheres consigam sair dessa realidade de violência na qual elas vivem. E é necessário que essas mulheres entendam que elas têm apoio, né? Porque muitas vezes essas mulheres se sentem sozinhas. Muitas vezes a própria mãe, né, os próprios familiares as questionam, né? Tipo, você tem certeza que você vai denunciar? Ah, pensa bem. Por quê? Porque a gente também vive numa sociedade onde nós somos ensinadas, é a questão da dependência emocional, né? Nós somos socializadas a depender, né, de uma segunda pessoa, né? Então, isso se torna naturalizado na nossa sociedade. Então, é necessário que isso se coloque em pauta, além da repressão, né, do prender o agressor, mas que se torne efetiva essa questão das políticas públicas mesmo. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, discutindo isso aqui nesse momento, é uma das questões que é colocada na Lei Maria da Penha, né? Se discutir essa temática, fazer com que o outro reflita sobre isso, fazer com que o outro entenda a sua realidade, né? Então é isso, só para complementar. Muito bom, pessoal. Tá incrível essa live, né? O quanto vocês estão enriquecendo aí com os comentários, as respostas de vocês. Eu vou ler agora uma pergunta da nossa aluna Andressa Nunes, do segundo D. Ela fez várias perguntas. Eu vou falando aqui para vocês irem anotando e respondendo conforme vocês acharem válido aí para vocês. A primeira pergunta que ela traz para a gente é: por que vocês acham que demorou tanto para se criar uma lei que falasse sobre feminicídio? E aí, na sequência, ela pergunta assim: é possível que uma mulher cometa feminicídio? E, por fim, né, é errado dizer que há mulheres que, de certa forma, se conformam com a situação, com as situações que levam ao feminicídio? Seria possível dizer que elas se acomodam
a situação em que elas estão vivendo? Eu acho que a primeira questão é importante a gente pensar, gente, que foi o que eu disse na minha fala, né? A gente vive numa sociedade patriarcal. Logo, significa que todo o poder se concentra na mão da figura masculina, né? Do homem. E quando a gente fala de poder, a gente está falando de poder social, a gente está falando de poder político e a gente está falando de poder econômico. Quando a gente fala de poder político, a gente está falando de todas as questões políticas que envolvem a nossa sociedade, né? E quando a gente pensa nessa questão política, a gente tem que pensar nos nossos representantes. Quem são os nossos representantes políticos? Esses representantes políticos, eles estão no poder e eles representam qual grupo social? Quando a gente pensa o Congresso, né, que é formado pelos deputados e senadores, que são as pessoas responsáveis por criar leis, ele é formado por 90% dos homens e 10% por mulheres. Logo, esse 90% ele vai pensar em leis que são destinadas às mulheres ou aos homens. Eles vão pensar em leis que representam a realidade das mulheres ou dos homens. Eles vão criar leis que busquem garantir os interesses das mulheres ou dos homens. 90% dos homens é que formam o legislativo. Logo, quando a gente pensa essa demora para se colocar uma lei como a lei do feminicídio, ou mesmo a lei Maria da Penha, porque a luta da Maria da Penha começou em 80, né? Não, na verdade não começou em 80, a luta da Maria da Penha, ela se intensifica em 80, porque foi nesse momento que ela quase morreu, né? Então, ou seja, foi nesse momento que ela decidiu e teve força para denunciar o seu agressor. Porque antes disso ela já estava sofrendo diferentes violências simbólicas, violências psicológicas e tudo mais. E a partir de 80 ela começa a luta dela para garantir os seus direitos. E só em 2006 é que essa lei se coloca em vigor. Ou seja, quando a gente pensa nessa sociedade, a gente tem que pensar que os interesses de quem está no poder se destinam a um grupo, e esse grupo não é as mulheres. Logo, é necessário que nós votemos em mulheres, que nós votemos em mulheres para garantir os nossos interesses, minimamente, né? Porque a pergunta é, se 90% do Congresso é formado pelos homens, e 55% da população é formada por mulheres, não faz muito sentido isso. Logo, significa que nem nós, mulheres, votamos em mulheres, né? Então, é necessário que a gente compreenda essa realidade, né? Lembra das caixinhas, da caixa rosa e da caixa azul? É necessário que nós também peguemos a nossa caixinha e a gente consiga romper com essa caixa. Que a gente consiga misturar essa caixa. Que a gente consiga mudar a cor dessa caixa. Ou seja, só assim a gente consegue transformar a nossa sociedade. Só assim a gente consegue transformar os valores existentes na nossa sociedade. Só assim a gente consegue mudar essa realidade que está posta. Porque a gente naturaliza essa realidade. É necessário que a gente desnaturalize, que a gente desconstrua essa realidade. Isso significa que a gente vai naturalizar a violência também, inclusive. Né? Muitas vezes a gente... encaixando com as perguntas que foram feitas, né? Por que as mulheres, muitas vezes, se colocam nessa realidade de opressão, de violência? Porque ela naturaliza aquilo. Nós somos socializadas para que a gente dependa do outro. Ah, mas você não depende financeiramente desse parceiro, mas você depende emocionalmente dele. Você acredita que ele vai mudar, você acredita que uma hora isso vai passar. E isso se mantém. E é necessário que a gente se mantenha juntas, né? Eu estou acompanhando aqui os comentários também, e houve um comentário assim, essa luta não é apenas uma luta, acho que da prof. Kelly. Ela falou assim, essa luta não é só das mulheres, né? Essa luta Sim, concordo.
Só que nós, os protagonistas dessa luta. Porque nós é que sentimos, né, essa realidade de violência. Então, é necessário que a gente se coloque enquanto um grupo juntos, né, sendo independente do gênero, mas é necessário que a gente compreenda que a gente é protagonista dessa luta. Logo, a gente precisa votar em mulheres, a gente precisa garantir os nossos direitos, a gente precisa compreender tudo isso. Tudo bem? É isso. Eu acho que eu respondi só uma, né? Demorei. Mas A Gi parece que quer colocar alguma coisa? Bom, Celso, tem mais perguntas? Temos. A professora Gisele está querendo fazer mais alguma colocação diante daquilo que foi falado? Não, tranquilo. Não. Rogério parece que havia levantado a mão. Por favor, professor, fique à vontade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tranquilo? Teve uma questão que foi falado sobre se é errado dizer se acomodar. Eu vou falar aqui para vocês uma lista bem grande de mulheres. E eu acho que a acomodação é você, de uma certa forma, limitar a sua própria existência, quando a gente se acomoda. Então, eu tenho vários exemplos, igual eu comentei para vocês, de mulheres que eu acho que são importantíssimas na vida da gente. Eu tenho a primeira pensadora da história do Oriente, a primeira mulher, o primeiro escrito histórico foi de uma mulher chamada Enheduanna, no século 23 a.C., ou seja, 2.300 anos antes de Cristo aparecer, Enheduanna, ela deixa a sua marca. Eu tenho Lopamudra, na Índia, sendo a primeira pensadora para escrever dentro de um livro sagrado dentro do hinduísmo, né, que é o Bhagavad Gita. Eu tenho Temistocleia, que é a primeira filósofa do Ocidente. Ela era matemática e filósofa. Eu tenho Melissa, que também era matemática e filósofa. Eu tenho Safo de Lesbos, era uma poetisa. Eu tenho Teana, que foi mulher, que se não é engano meu, foi mulher de Pitágoras e deu continuidade, né? Ela deu continuidade na escola pitagórica. Eu tenho Aspásia de Mileto, né, que acabou influenciando Péricles. Eu tenho Diotima de Mantineia, que ela aparece no Banquete de Platão como uma grande sábia, né, uma mulher sábia. Eu tenho Hipárquia, né, uma mulher aristocrata cuja inteligência foi comparada a de Platão. Eu tenho Maria, ou Miriam, né, do primeiro século depois de Cristo, que ela foi fundadora da alquimia, e é atribuído a ela, né, não tem certeza, a descoberta do ácido clorídrico. E também a ela aquele, a gente comumente hoje usa chamado banho-maria, né, porque ela fez observações e percebeu que a água, né, ela ferve a 100 graus e assim por diante. Então, eu tenho Hildegarda de Bingen, a primeira escritora, bióloga, astrônoma, médica, no ano de 1098. Eu tenho Raka Mahadevi, que foi uma literata, uma mulher que escreveu muito e recebeu título, né? A palavra Aka é um título no hinduísmo. Eu tenho inúmeras mulheres, eu tenho Cristina de Pizan, que é a primeira feminista autoral,
profissional. Ela escreveu um livro em 1405. Eu tenho Louise Labé, que é literata, música, que foi uma das primeiras a fazer reivindicações femininas. Ela escrevia nos livros dos homens e na entrada dos livros ela escrevia lá as suas reivindicações feministas. Eu tenho Olivia de Sabuco, que era médica e filósofa. Eu tenho tanta mulher. Eu tenho Maria Gaetana Agnese, é uma filósofa, matemática, linguista. Ela escreveu um livro de matemática sobre cálculo diferencial e integral. Eu tenho tantas mulheres, eu acho que se acomodar diante de toda a grandeza dessas mulheres, eu acho que é se apequenar. Então, eu acredito muito que vocês, mulheres, não sabem o poder que têm. Eu acho que tem que realmente fazer igual a Lorena comenta, da gente quebrar esse legado, mas através do conhecimento. Porque eu acho que quando uma pessoa tem um conhecimento, ela não se submete a qualquer coisa. Eu acho que essa busca de vocês é uma busca por conhecimento. Vocês estão aí, são mais do que nós, vivem muito mais do que nós homens e não podem se acomodar. Eu acho que se acomodar, achar que isso é normal, isso não é normal. Violência não é normal. Então, acho que se você, enquanto mulher, se acomodar, você está se apequenando. Né? Então, acho que dessa forma, eu acho que a gente precisa refazer esse olhar. Tá? Aprendam isso. Eu acho que quem tem que começar a rever é um pouco somos nós, homens, essa questão. Tá? Mas eu acho que, não sei se eu respondi a questão, mas acho que a intenção era essa. Acho que diante de tantas mulheres importantes, e hoje existem várias, nós conhecemos inúmeras dessas mulheres que estão aí, nos dias de hoje, lutando contra forças, elas estão sozinhas às vezes, né? Então a gente não pode achar que isso é acomodação. Não é acomodação. A gente não pode se acomodar. E vocês, principalmente. Eu acho que um desses caminhos é o conhecimento. Quanto mais vocês se apoderarem desse conhecimento, fica muito mais fácil você saber onde é que é o seu espaço. Muito bem. Eu vou lançar a última pergunta agora, né? Uma pergunta única, para a gente não se estender muito mais do que isso. Já são 21 horas e 22 minutos, já estamos a 1h22 ao vivo. E veio uma pergunta de uma pessoa chamada Lucas Fruck, espero que eu tenha pronunciado corretamente o sobrenome dele, e ela é bem importante para nós porque pergunta sobre o papel da escola nessa desconstrução. Então o Lucas ele colocou para a gente o seguinte: é papel do Estado, de repente, através da BNCC, procurar implantar algum tipo de reeducação visando corrigir esse machismo, corrigir essas coisas todas que levam ao feminicídio? Agora a mágica acontece entre vocês. Antes de vocês responderem, eu só queria colocar aqui para todos que estão nos acompanhando ainda, as perguntas que não forem respondidas agora ao vivo serão encaminhadas para os professores. Nós faremos um compilado dessas respostas e ele será disponibilizado tanto nos nossos grupos para os nossos alunos no WhatsApp, como também serão disponibilizados aí de alguma forma via Facebook, ou conforme vocês pedirem, a gente vai encaminhando para vocês. Posso? Tranquilo? Estão me ouvindo? Desculpa eu falar demais, tá? Mas a pergunta era sobre se era o papel do Estado através da educação. A gente mudar essa questão, né? Eu acredito que a educação é o caminho. Sempre foi e sempre vai ser. Para mudança, não só
sobre questões como essa. Acho que às vezes a gente fala muito qual que é o papel da educação na formação das pessoas. Ela é primordial, né? Agora, em tempos de pandemia, então, mais do que nunca, né? A gente tem recebido inúmeros contatos das pessoas falando: nossa, como vocês são guerreiros, porque muita gente acha que o professor, né, ele era aquele ser que existia dentro da escola, que estava ali somente para reproduzir um sistema. E nós, hoje, né, diante desse quadro, estamos todos nós nos reinventando. A palavra da moda é essa, a reinvenção, que na verdade não tem nada de novo, porque sempre estamos nos reinventando, né? Desde quando a gente se conhece enquanto educadores, e a gente precisa mesmo rever esses conceitos, porque se a gente quer uma sociedade mais justa e igualitária, com acesso a informações de qualidade, com políticos bons, com políticos que tenham um zelo pelo público, a gente precisa fazer isso dentro da escola. Esse é o nosso trabalho. O nosso papel é esse. Temos um papel pela educação, mas temos um papel social, temos que cuidar das pessoas, e eu acredito que se nós não fizermos isso, como a gente já ouviu falar, quem fará, né? É um pouco incômodo, mas quem? Se nós, educadores, hoje, do século XXI, se nós não começarmos a mudar essa perspectiva, quem vai fazer isso? Por nós. Né? Então, esse trabalho é o trabalho nosso, o trabalho de formiguinha. E realmente a gente precisa ter esse olhar de que qual que é realmente o meu papel. Nós, enquanto professores, também estamos agora repensando qual o nosso papel. O que eu tenho que fazer agora nesse tempo? Eu agora estou dando uma aula online, né? Mandando trabalhos para os alunos, tentando achar significado em tudo isso. A gente está todo momento fazendo esse questionamento do nosso papel também. Então, acho que a educação precisa mesmo ter esse olhar para começar, se ela quer uma sociedade mais justa, ela precisa ter condições para isso. Né? Não basta formar cidadãos, a gente fala muito da cidadania, né? Mas até que ponto, quando eu coloco um aluno no terceiro ano do ensino médio, quando eu coloco esse aluno, ele está completamente formado? É uma questão que eu faço todos os dias. Esse aluno, ele vai exercer uma cidadania completa, como diz a BNCC? Então, são essas questões que a gente precisa mesmo repensar. A gente precisa rever o nosso papel também. Eu gostaria de poder também contribuir nessa pergunta, dizendo que, assim, a educação, eu entendo que ela é fundamental, mas educação não faz milagre. Escola não faz milagre. O trabalho social, esse reinventar que foi muito bem colocado pelo professor Rogério, a ressignificação daquilo que você tem de ideia e de qual é a sua prática cidadã, são fatores que, junto da escola, junto de uma sociedade mais consciente, junto de uma sociedade mais igualitária, junto de uma sociedade mais justa, pode sim trazer ferramentas, argumentos e possibilidades de uma mudança histórica no nosso país. A gente falou também sobre o voto. Pensa um pouquinho nos nossos governantes. Não vamos ficar aqui, em hipótese alguma, falando de partido, falando nomes de quem nós acabamos elegendo. Mas pensa se de fato você está sendo respeitado em sua cidadania. Pensa se você de fato está conseguindo ter os seus direitos preservados diante da situação que nós estamos vivendo hoje de pandemia. Pensa se as pessoas que estão desempregadas estão conseguindo, e muitas mulheres estão conseguindo,
pegar o auxílio emergencial para poder colocar comida dentro de casa. Muitos usam para poder pagar contas, para poder pagar dívidas que têm. Não é justo colocar somente na educação a responsabilidade para essa mudança. A responsabilidade é de todos. Não dá para a gente pegar, de repente, uma caixinha, colocar dentro da escola e dizer, olha, eu não sei lidar com isso, mas vocês que são professores, por favor, façam acontecer. Essa responsabilidade, ela é de todos nós. É uma construção social. E para a gente construir isso, a gente precisa desconstruir. É o mais difícil, porque nós somos cheios de preceitos, nós somos cheios de vaidades, nós somos cheios de conceitos que nós achamos que são corretos. E para que a gente venha, de fato, fazer algo bom e novo na educação, a gente precisa mais desconstruir nesse primeiro do que pensar no que nós vamos construir. O voto é a nossa maior arma. Exerça aquilo que é direito seu, com sabedoria. Exerça, nós somos seres políticos. Gostemos ou não, todo ser humano ele é um ser político. Busquemos fazer uma boa política. Busquemos cobrar as autoridades de uma forma correta e justa, para a gente possa, de fato, conseguir caminhar em direção daquilo que é importante para a gente, em direção daquilo que é importante para as sociedades, para as populações que são desfavorecidas, em direção daquilo que deve, de alguma forma, buscar fazer com que a desigualdade que hoje ainda existe de uma forma muito grande no mundo e no Brasil também, possa ser diminuída. Nós temos que buscar uma sociedade de direitos e não uma sociedade de privilégios. Busquemos uma sociedade de direitos e sejamos conscientes das nossas ações. Talvez aí a gente consiga, de fato, fazer com que a educação ela venha a ser melhor e a gente também possa ser melhor a partir daquilo que a gente aprenda com ela. É isso. Muito bem. Da minha parte, encerro aqui, né? Como eu falei anteriormente, devido ao horário, nós não vamos mais trazer outras respostas para as inúmeras perguntas que ainda temos, mas arranjaremos algum jeito de enviar essas respostas para vocês em outras vias, tá bom? Legal. Eu gostaria de saber se terá comentários finais de cada um, porque eu gostaria de fazer um breve comentário, na medida do possível, sobre essa última questão levantada, que eu acho bastante pertinente. Por favor, professor Edgar, então, eu já gostaria de deixar todos nós aqui, então, avisados de que nós estamos encerrando a nossa live e que nós estamos abrindo, então, agora esse momento para que vocês possam vir fazer as suas considerações finais, começando aí pelo Edgar, que já se manifestou, e aí depois, na mesma sequência em que nós falamos, se vocês não se importarem, ok? Por favor, professor Edgar, fique à vontade. Ok, eu tentarei ser breve, coisa muito difícil. Mas em tempos em que em que nós estamos vivendo toda uma narrativa em que é pregado uma diminuição do Estado, né? Essa questão vem muito a calhar, porque quando a gente fala da presença do Estado em relação às questões sociais, é para diminuir o Estado. Mas quando falamos em outras questões, esse Estado está sempre presente. É claro, o Estado tem sim o dever para com os seus cidadãos, que mantém o Estado a partir do tributo, e essa educação oferecida ela tem que ser pensada, né, com um olhar extremamente crítico e social, de maneira a atentar para a desigualdade. E o tema que nós debatemos hoje aqui, que foi de extrema relevância, e é de extrema relevância, né, que é o feminicídio, ele passa por uma questão social
né, passa pela questão de classe, passa pela questão da luta entre as classes menos abastadas, para usar aqui de eufemismo, em relação às classes que dominam e que são aquelas que administram esse Estado, que muitas vezes é conivente com a situação de desigualdade e que agrava profundamente a questão da violência de um modo geral, desembocando principalmente nessa questão do feminicídio. Né? Quando a gente fala de feminicídio, uma questão que não foi, acabou não sendo abordada aqui, é que todo ato que leva ao feminicídio, ou seja, todo feminicídio, ele traz um histórico, né? Fazendo uma analogia aqui com a questão do próprio suicídio. Né? Há uma estimativa, por exemplo, em relação ao suicídio, que o sujeito que comete suicídio, ele tentou no mínimo 3 vezes. A mulher que sofre, né, a mulher que vem perder a sua vida, né, no caso de um ato de feminicídio, ela já vem de um histórico de violência, seja ela verbal, seja ela física, e assim por diante. Né? Quando eu comecei a minha fala falando, e citando o caso da Thaís, né, que perde a sua vida violentamente agredida, esfaqueada pelo seu companheiro, o que nós temos ali não é apenas uma questão de violência comum. Nós temos uma violência que está exacerbada em nossa sociedade e que essa violência é exacerbada extremamente na periferia, e que a violência com que a pandemia atingiu a periferia e agora o descaso e o desmando dos nossos governantes em relação a isso se dá também por esse olhar de classe, porque agora quem está sofrendo com tudo isso na pele é a periferia e, portanto, a educação ela é de extrema importância e o Estado tem extrema responsabilidade em relação a isso. Eu gostaria até de parabenizar a todos, né, pela iniciativa que nós tivemos aqui hoje, porque são justamente os professores da área de humanas, como nós, né, que o discurso reinante do governo que está aí presente é contra justamente esse discurso e essa reflexão que leve a uma conscientização, a uma reflexão sobre os diversos aspectos da nossa sociedade, principalmente no caso aqui específico da violência e do feminicídio, e que isso passa por uma crítica profunda em relação à sociedade, e especificamente à sociedade brasileira. E eu encerro dessa forma dizendo que é sim necessário e que devemos nós, enquanto cidadãos, cobrar a participação e a responsabilidade do Estado, né, pela construção das nossas crianças, dos nossos adolescentes e pela reinvenção da nossa sociedade. Boa noite, muito obrigado. Vamos lá, então, professora Lorena, por gentileza, a palavra é sua. Concordo com tudo que o professor Edgar falou, inclusive. Só que minha fala, eu quero direcionar ela para a reafirmação daquilo que eu falei nas minhas outras falas, que é a questão da sororidade mesmo. Quando eu falo da questão da sororidade, sobre essa questão da irmandade, né, das mulheres, é importante pensar que isso se dá em todos os aspectos das nossas relações sociais, né? Não só... isso não significa que eu deva amar todas as mulheres, né? Que muitas vezes as pessoas confundem, né? Eu não tenho que ser melhor amiga de todas as mulheres, não preciso amar todas as mulheres, mas simplesmente me colocar no lugar dela, né? Entender a posição e a realidade social na qual ela está vivendo. E é importante pensar nisso em todos os aspectos da nossa realidade, porque nós, mulheres, socialmente, nós somos criadas para ter uma relação de rivalidade com outras mulheres, né? Isso é algo que a gente precisa desconstruir, e não é hoje, é para já, porque só assim a gente consegue transformar a nossa realidade. A gente precisa desconstruir para já. E um exemplo que eu sempre dou, inclusive quando eu retrato esse assunto, quando eu falo desse assunto com os alunos em sala de aula, que é uma coisa que parece tão boba, né? Que é quando chega um aluno novo na escola, uma aluna nova na sala de aula. E existe toda aquela discussão, nossa, mas quem é essa menina? Nossa, não vou ser amiga dela, não. Nossa, eu deixo ela de canto. Será que isso está relacionado com a nossa criação
baseando-se nessa relação de rivalidade em relação às outras mulheres? E será que isso se restringe os espaços destinados ao adolescente? Será que eu, enquanto mulher adulta, faço isso? Quando eu recebo uma colega nova no trabalho, ou quando eu vou numa festa e chega uma mulher bonita, e que muitas vezes eu a considero minha inimiga. Gente, quando a gente pensa essa relação, a gente não está construindo nada com isso, pelo contrário. Quando eu falo de relação de irmandade, eu estou falando disso, eu estou falando da gente enxergar a outra, da gente se colocar no lugar da outra, da gente tentar construir com a outra, né? Baseando-se numa sociedade de empatia, como foi dito aqui pelo Rô várias vezes, numa sociedade de respeito, né? Então é necessário que a gente desconstrua toda essa nossa criação, toda essa nossa formação e construa novos valores, né? Baseando-se em respeito, em companheirismo, em um olhar muitas vezes até mais humano, né? E para finalizar isso, eu quero finalizar com uma citação da Simone de Beauvoir, que diz que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Só que para ser livre, a gente precisa refletir sobre a nossa realidade, né? O ser livre não é simplesmente querer viajar e poder comprar uma passagem de avião para ir para os Estados Unidos, né? Até porque, gente, quando a gente pensa a liberdade, a gente tem que pensar na liberdade numa totalidade, né? Que foi exatamente o que o professor Edgar falou. Quando a gente pensa nessa questão, a gente tem que pensar numa questão que envolve todos os sujeitos em sociedade, né? E uma questão que envolve classe, uma questão que envolve raça, né? Será que esse já que viver livre, isso se constitui em todos os indivíduos em sociedade? Como mesmo o professor Paulo falou, será que nós conseguimos exercer a nossa cidadania enquanto cidadão em sociedade? Né? É algo que eu trago para a gente refletir e pensar, e foi muito bom estar aqui com todos. Morro de saudades de todos, dos meus alunos, da escola, apesar de toda essa realidade que a gente está vivendo, apesar desse medo do retorno, né? Só que a saudade fica. E um beijo a todos. Muito obrigado, professora Lorena. Passando, então, a palavra para a professora Gisele. Por favor, professora. Quero agradecer, né, mais uma vez, por essa oportunidade. Quero também parabenizar os meus amigos, né, de trabalho, que foi muito bom. E para que a gente possa também estar pensando nessa questão política, né, nós como mulheres, para que nós possamos, nas próximas eleições, vermos melhor os nossos candidatos e quem nós colocamos para nos representar, para que nós possamos ter mais políticas públicas voltadas para nós, sociais. É isso que a gente tem que pensar, né? Sobre quem a gente vai colocar lá para nos representar. Tá bom? Muito obrigado, beijo a todos, também estou com saudade de todos. Obrigada, tchau, tchau, boa noite. Por favor, professor Rogério. Bem, eu serei o mais breve possível, né? Eu agradeço muito a estar aqui com vocês, né? Fico muito grato por estar aqui compartilhando um pouco das experiências e de um pouco dessa visão deste mundo sobre a pandemia e o feminicídio. Agradeço porque a gente, a cada encontro que a gente tem, a gente descobre que a gente não sabe nada, né? E eu acho que isso é muito bom para a gente. A gente vai, no compartilhamento, a gente vai descobrindo novos olhares, né? Novas visões, e isso vai complementando a nossa percepção. Eu saio
hoje melhor do que eu cheguei, né? Eu não sabia muita coisa e eu aprendi muito na convivência com os meus colegas. Eu acho que uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, ela acontece através de coisas simples como essa. Aqui estamos aqui em 5, 6 pessoas com ideias às vezes diferentes, às vezes compartilhadas, mas todos nós temos um mesmo foco, né? Se a gente consegue fazer isso num âmbito pequeno, por que não conseguir fazer isso num âmbito maior? E nós, enquanto professores, eu acredito muito nessa missão. Tem gente que não gosta disso, né, mas a gente poderia estar roubando, matando e fazendo qualquer outra coisa, mas não, estamos aqui sendo professores, né, arduamente. Tem gente que não gosta, mas eu sou professor, eu amo ser professor, eu acredito naquilo que faço. Faz muito tempo, né, há pouco tempo eu venho descobrir isso, que eu gosto disso, né? Então, fico engrandecido. E eu espero que vocês, mulheres, saibam aquilo que eu vou retornar a falar. Vocês não sabem o poder que tem, né? Tenham, o mundo é capaz de mudar através do olhar de vocês, né? E a gente precisa entender esse olhar e começar a olhar a partir da ótica de vocês. Enquanto a gente vê o mundo pela ótica do outro, que é o masculino, vai ser muito difícil, mas a guerra não é impossível. Então, fica o meu sucesso, muito obrigado e até a próxima live. Legal, pessoal. Também quero agradecer, então, aqui a presença de todos, fiéis seguidores. Espero que o tema ele tenha, de fato, aí não resolvido, é lógico que na sua totalidade, não discutido tudo aquilo que a gente gostaria, inclusive, mas que possa ter deixado pontos que são importantes para a nossa reflexão e para a nossa construção no dia a dia e na sociedade. E assim a gente caminha junto para poder, lógico, termos a condição de buscarmos algo melhor para nós, ok? Antes da gente encerrar, a gente gostaria de colocar um vídeo. Na verdade, o vídeo ele já é um vídeo de encerramento. Depois do vídeo não haverá mais nenhuma fala nossa. Então, gostaria de agradecer aqui os professores, né, Edgar, professora Gisele, professora Lorena, professor Rogério e a professora Jaciara, que nos auxiliou até agora, para que essa live pudesse acontecer, e nós estaremos, sim, todos juntos numa próxima live, não talvez aqui comandando, mas participando aí, com certeza, de outros assuntos que serão abordados. E para encerrar, então, nós temos um vídeo que vai ficar, é lógico, aí para que vocês possam refletir a respeito do tema que a gente discutiu aqui hoje. Muito obrigado por tudo, até a próxima, obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.